Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos que caíram nesse vídeo. Eu sou o M. Prometheus W, não criador e sim portador da teoria nova, e sejam muito bem-vindos à explicação da teoria. Bom, vamos lá. Como eu não consegui separar o início da explicação da teoria e a explicação de quem sou eu e por que eu falo o que eu falo, eu vou fazer os dois no comecinho e depois a gente já parte direto para a teoria. Bom, alguns me conhecem como Matheus, meu nome. Outros conhecem-me como Volvo, assessor de artista. E digamos que filosoficamente eu me identifique com Prometheus. A questão de serem três é importante sim, mas não para o momento atual, a gente vai seguindo com as explicações. A primeira coisa que eu preciso falar, Matheus, quem eu fui durante muitos e muitos e muitos anos. Não deixo de ser, mas vamos chegar lá. Matheus, ele vem de um histórico bem persistente de crenças limitantes insistentes. Então, até 2, 3 anos atrás, eu ainda era essa pessoa. E dentro desse tempo de 2, 3 anos atrás, dentro de 4 anos, no máximo 3 anos ali, foi o tempo que eu brinco com os meus amigos que eu tornei o meu cérebro mais liso. Eu me tornei uma pessoa disfuncional. De fato, eu não acreditava em absolutamente nenhuma capacidade minha, nem mesmo de comunicação ou de interpretação, de certa forma, não acreditava em absolutamente nenhuma parte de mim e não tinha capacidade de enxergar um futuro, sabe? Qualquer futuro, qualquer futuro, eu não tinha capacidade, eu lembro perfeitamente de falar isso por várias e várias vezes e, não ironicamente, esse lugar que eu tô gravando aqui hoje foi um dos momentos nos quais eu estava tornando o meu cérebro aí mais liso, dentro de um relacionamento que eu já deixo bem claro que o ponto é, na verdade, eu sei que foram escolhas minhas ou não escolhas. Não escolhas são escolhas. E esse é o ponto. Então, até 2, 3 anos atrás, eu era somente esse cara. E dentro desse tempo, eu me tornei Volvo. Veio de um apelido antigo que se transmutou, e essa palavra também é importante para a teoria, nesse apelido, Volvo. E ele pegou. Meu primeiro passo a deixar de acreditar em tudo isso que eu acabei de falar que eu acreditava foi justamente me tornar Volvo. Eu fui percebendo que, mesmo que eu não tivesse a capacidade que muitos ao meu redor que eu estava vendo no momento tinham de criar arte, de fazer acontecer mesmo ali, uma música, um beat, um texto, N coisas, eu percebi que eu conseguia, de certa forma, organizar esse pessoal doidinho. Eu comecei a voltar a ter um tipo de vitalidade. Bom, o que acontece? Não fui apenas Volvo por muito tempo, porque Volvo é a parte de mim na qual faz o que tem que se fazer na hora que tem que se fazer. E, bom, ele veio de alguém que não fazia e não tomava suas próprias decisões. Então, ele não serve por si só. E aí vem a parte de mim que prezava por pensar, prezava por raciocínio, prezava por transmutação de abstrações, por mais que eu não soubesse na época. Aqui no meu peito tem esse selo, que também tem no documento do curso. E assim, eu vou colocar vários conteúdos aqui gratuitos, vai ter várias explicações. Não é adequado ler o documento do curso sem ter pelo menos esse vídeo aqui. Então não se preocupem, eu não vou ser esse cara. Só preciso sobreviver, entende? Bom, por conta disso, eu justamente vim de uma pessoa cética, extremamente cética, com várias e várias e várias e várias áreas da vida, não apenas espiritualidade em si. Então, para desenvolver a teoria,
ou até mesmo, na verdade, que até então era só ferramentas mentais, eu era uma pessoa, eu era extremamente empírico. Então eu olhava o externo, via como isso era interpretado no interno e via como a interpretação do interno, que é o que a Nova chama de densificação da consciência, é possível fazer na realidade em si e como seria possível que essas ferramentas mentais fossem existir. No caso, até então eu não tinha feito essas ligações em si, mas era basicamente isso. E Prometheus. Prometheus vem da primeira ferramenta mental que eu desenvolvi, a malha de Prometheus, que eu gosto de chamar. Bom, ela é algo extremamente simples, na verdade. Não tem algo muito revolucionário em si, não. A ideia é que seja apenas uma malha, como se fosse uma malha de batalha naval. E o que significa cada setor? Seriam basicamente áreas da vida e níveis emocionais, que isso te afeta o interno ou o externo. E o que acontece? É óbvio que não seria possível escrever todas as áreas da vida, nem todos os níveis nem todos os níveis emocionais. Mas eu tinha que partir de algum ponto, eu precisava conseguir me entender esse mundo que eu via ao meu redor, que as coisas todas, assim, o ponto principal é, tudo que a gente vê acontece, não? Então não é só porque eu não sei explicar que não é realidade. E a partir daí que eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo ao meu redor. E aí chegou a minha parte empírica de justamente fazer testes, não digamos testes, na verdade tentava ter o mínimo de contato, digamos assim, com aquela situação, mas na consciência tendo mais clareza, digamos assim, sobre como funcionam os detalhes. Outro termo interessante da teoria nova é detalhe matemático de encaixe. Isso é importante, mas vai ser explicado depois. Bom, as áreas da vida, basicamente, eu distingui com algumas que são gerais, digamos assim, né? Então vai ser de espiritualidade até o seu interno aqui mental, o que as pessoas veem de você, histórias passadas, pensamentos nos quais você acredita, você sabe que é verdade, mesmo que você, digamos, não entenda se existissem isso, né? Que eu chamava de fragmentos da verdade. E, e os níveis são como se fossem mais internos e ou o quanto aquilo te afeta. Então, digamos que 0 seria algo como apenas não é vislumbre, né, mas uma pequena manifestação simples daquela ideia. Enquanto 9 já seria de fato aquela ideia já completamente determinada no seu consciente, inconsciente, você já sabe o que significa, você já até consegue integrar ela em outras áreas. Bom, esse era o funcionamento inicial da malha. E aonde entra a ciência espiritual nessa brincadeira? Na verdade, a nova é uma sigla, significa núcleo de observação, vibracional e ação. Não é só ficar parado, mas também não é só observar apenas o que você vê. O que acontece? A gente sabe que a vida é feita por detalhes. A gente sabe que a vida, em vários níveis, é vibracional. Tanto frequência, a gente pode só trazer para esse lado, quanto espiritualmente falando. Então, existem essas vibrações. Queira você queira chamar de qual nome ela existe. Então, esse fui eu. Esse foi o início da teoria, esse foi a partir daí que eu comecei a desenvolver as minhas ideias. A partir daí, eu não tinha percebido, mas um ponto extremamente importante da teoria é que ela não separa fé de lógica, muito pelo contrário. Ela coexiste, ela precisa coexistir, assim como na verdade toda a realidade. Digamos que é um tanto complicado, mas eu quero tentar
entender o porquê aquilo ali que não faz o menor sentido acontece porque eu estou vendo, e aquilo ali que não faz o menor sentido também, nem com aquilo ali, acontece na mesma realidade. Não quero tentar descrever a realidade por completo, sabe? Eu não tenho essa ambição. Eu quero formas de conseguir navegar nessa brincadeirinha chamada vida. Então, a fé, ela meio que veio junto, de certa forma, ali do Volvo, de alguém que, vai ter que ser do jeito que eu acredito que é, porque das outras formas que eu já tentei e não deram certo, nem um pouco, nunca assim. Eu tentei. Eu tentei antes da música, eu brincava. Enfim, tentei várias formas. Por sinal, eu também vi meu pai tentar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes dentro de um determinado assunto que não convém. Mas então eu sei o que é tentar outras opções. E basicamente essa foi a única a qual eu comecei a ir para frente. Não só a mim, a minha cabeça, mas de fato a minha vida. Então, o ponto crucial da teoria nova, ela está aqui não para quem já acredita que já sabe de tudo, para quem acha que não precisa de mais nada, ou até para quem quer manipular os outros, porque de fato o que eu consigo entender sobre a realidade é um tanto quanto mágico. A teoria ela serve para justamente as pessoas que foram como eu, que não acreditavam, que não tinham nem capacidade de enxergar um futuro, de imaginação. Eu não tinha capacidade de imaginação, meu cérebro ficou tão atrofiado que eu perdi essa capacidade. Então, é para essas pessoas que não conseguem enxergar, mas tem como. E mais, não precisa ser tão doloroso quanto as pessoas, quanto o coletivo acredita. Tá? Então, a fé, ela entra nessa questão, mas não é como se eu quisesse justamente só o que o que está interno. Como eu comentei, eu estou olhando de fora, eu estou vendo que aquilo acontece. Eu só vou ter que entender agora, porque acontece e aconteceu. Eu preciso comentar uma outra parte referente à minha história, que está sendo esses últimos anos aí, né, esses últimos 2, 3 anos, que é num telemarketing. Alguns de lá talvez assistam isso. Mas o ponto principal é que foi lá onde eu comecei a me tornar esse tal desse Volvo. E foi lá onde eu comecei a ter contato com seres humanos, entendeu? E tipo assim, a ideia era, cara, você precisa fazer amizade, você precisa conversar com pessoas, senão não vai dar. E sem contar também que uma das partes do meu histórico é de ser uma pessoa que não era muito estudada, digamos assim, né? Dificilmente conseguia me interpretar bem, né? Tive uma dificuldade de comunicação muito grande, porque até conseguir identificar todas essas minhas ideias foi chão. Então, a teoria nova, ela não teria nascido sem essa interação com alguns desses outros portadores iniciados, meus amigos e até familiares também. Mas ao final eu falo os créditos, porque de fato foram importantes, mas não é para o momento atual. A gente continua referente à questão de. Mais cedo, na introdução desse vídeo, eu falei que eu não sou criador da teoria nova, não me vejo assim. Eu sou portador. Por que eu me identifico como portador da teoria nova? Porque eu entendo que, na verdade, a camada nova da realidade, digamos, de enxergar a realidade, ela já existe em muita gente. Não estou falando algo que é necessariamente novo aqui, não. A teoria nova ela só tenta não apenas conectar, como as pessoas intuamente fazem quando estão na camada nova, mas escrever, catalogar e até mesmo, quem sabe, ter um controle maior de consciência interna. Porque, querendo ou não, a gente sabe que do interno é feito o externo. E
Eu queria chegar a pontuar que a teoria nova ela passou por uma teoria de memória, porque era a ideia da Mária. A ideia era uma forma de conseguir catalogar algumas áreas da minha vida, identificar como melhorar. Então ela foi para uma teoria filosófica, depois ela passou por física quântica. Nesse momento é uma ciência espiritual. Tem uns deslumbres sobre gravitação quântica que mais para frente eu vou falar. E a principal ideia da teoria nova é que várias centenas de anos de um carinha bastante conhecido chamado Einstein. A famosinha E igual mc ao quadrado. E a teoria nova pega essa ideia e ela aceita que pensamento tem massa. E a partir daí eu consigo desenvolver esse brinquedinho aqui chamado equação da realidade. Essa equação ela está dizendo R igual a CMC ao quadrado. O que é R? O que é C? O que significa MC ao quadrado nesse caso? R, não querendo ser presunçoso e apenas uma forma de quantificação, é realidade. Retorno, esse tipo de coisa. C, por bastante tempo, ficou sendo apenas consciência. E MC ao quadrado é a ideia de energia igual a massa. E pensamento também pode ser. Por quê? Porque aí a gente entra na questão do C, o C minúsculo, o C de velocidade da luz. Na explicação da velocidade da luz, é dito que a velocidade ela é tão alta que mesmo o fóton de luz não tendo massa, é capaz de gerar uma massa pela velocidade. Sinceramente, aí para mim já não cola muito. Daí a gente passa para o C ao quadrado. E me corrijam se eu estiver errado. Ela quer dizer a ideia de ida e volta, porque não tem como quantificar quanto tempo foi de ida, quanto tempo foi de volta, por conta de realmente várias e várias tentativas de calcular isso. Posso estar errado? Tudo bem, vamos tentar trazer apenas para a questão simbólica, digamos assim. Então, se for o caso, ida e volta velocidade da luz ao quadrado igual é equivalente à massa. Algum tipo de, ou melhor, tem relação, né, realidade com essa massa, né? Então R igual a CMC ao quadrado, a parte do MC ao quadrado. Então ida e volta é a questão da ideia da luz e eu entender o que veio, tá? E a massa é aqui, a física normal, da matéria bariônica, aquela que a gente toca, aquela que a gente vê. E o C, nessa equação, se refere à consciência. Só que, se a gente parar para pensar só um pouquinho, se não dá para passar a velocidade da luz. Se a velocidade da luz ela tem massa, mas não tem massa, só tem massa por conta da velocidade, digamos assim, né? Não dá para ser menor, digamos assim. Tem algumas situações, como em camadas diferentes, em várias situações a velocidade da luz ela não é uma constante. E isso já é bem conhecido. Mas ainda utiliza-se E igual a mc ao quadrado como uma lei, porque de fato é uma lei. Veja bem, a teoria nova não está aqui necessariamente para refutar muitas das coisas, não. Ela está aqui para integrar. Então, se por um breve momento simbólico a gente entende que a velocidade da luz ela pode ser a mesma coisa que a velocidade da consciência, ou a massa da consciência, ou quantum de consciência, a equação ela fica um tanto diferente. Deixando claro que, sim, de fato eu acredito que é possível que, tentando calcular a velocidade da luz, foi calculada a velocidade da própria consciência, sem perceber, e aí por isso que
tem essas gafes de interpretação, digamos assim. E bom, se a gente determina que R, que esses Cs são equivalentes, a gente percebe que essa equação ela pode se transformar em R igual a M vezes C ao cubo. E, não ironicamente, isso tem a ver com fé. Digamos que C normal é ida apenas. C ao quadrado é ida e volta. C ao cubo seria uma ida sem esperar retorno. A própria fé. Então, a teoria nova ela realmente acredita que ela entende que a fé ela é necessária, não apenas a lógica. Tá? Tem uma porrada de variação dessa equação que eu desenvolvi, que se espelha de uma forma maluca com outras áreas da realidade, mas não é o momento para agora. Bom, falei da malha, eu pincelei a camada nova e eu vou já completar esse pensamento, mas eu queria introduzir agora uma outra ferramenta mental, que foi a próxima ferramenta mental de fato que eu desenvolvi, que mais uma vez lembrando, a ideia é conseguir viver esse mundo maluco. Essa ferramenta é a sala circular. A ideia é que você consiga se colocar num ambiente interno no qual você tem total controle, porque é interno, é teu. E mesmo que eu sim entenda que existem áreas da vida que não tem controle, o ponto principal é o início, tá? É o pontapé inicial. É exatamente por isso, Prometheus. É você fazer sabendo que você precisa fazer aquilo, digamos assim, né? Eu quero deixar bem claro que eu não gosto, não aceito a interpretação da punição divina que ele teve, porque sinceramente eu acredito que essas punições elas são apenas reflexos do interno humano, da psique humana. E a gente vai já entrar nesse papo, falando sobre a sala circular. É um ambiente no qual você conseguiria ter todas as ferramentas mentais que foram desenvolvidas, colocar lá a sua malha, ter a noção da camada nova, que ela interliga várias e várias questões, entender que pensamento tem massa, logo intenção, qualquer nível de intenção, qualquer pensamento microscópico que seja, ele vai valer, e aí por isso que a teoria nova ela acredita que densificação de consciência existe. E um outro ponto que eu quero trazer agora, a gente estava falando muito de filosofia, muito de física, e eu preciso trazer a parte espiritual, porque ela existe, ela é real, de fato, dentro da teoria, porque de fato ela está querendo descrever a realidade, e a gente sabe que a realidade de muita gente é espiritual. O que eu quero dizer com isso? O ponto principal que a teoria nova aborda é os arquétipos. Eu sim saí da ideia dos arquétipos de Jung, mas eu comecei a perceber que de alguma forma esses arquétipos eles passavam por nós de uma forma que Jung não explicava. E para mim, sinceramente, foi somente unir 1 mais 1 igual a 2. Porque se eu já acreditava que a consciência tem massa, se eu acredito que existem camadas diferentes de percepção da realidade, a malha diz isso, a camada nova diz isso, é apenas uma das. A sala circular ela espelha você estar em uma dessas camadas. Os arquétipos, eles vivem em uma dessas camadas, eles atuam nessas camadas do pensamento. De fato, são energias que passam pelos seres humanos, fazendo com que eles tenham atitudes referentes àquele arquétipo. Então, sim, o arquétipo de Prométheus existe. No meu caso, por exemplo, eu não fui pelo mito, eu fui pelo arquétipo. Eu senti ele como parte de mim, tá? E isso é apenas real, você queira acreditar ou não, eu apenas só tive que aceitar, porque é aquilo que eu falei, eu sempre fui uma pessoa cética, fui uma pessoa empírica no início da teoria, e como a teoria ela se propõe a acreditar que densificação de consciência gera realidade, a partir do momento no qual eu entendo o que está acontecendo comigo e eu integro, isso é uma densificação. Por sinal, na verdade, não tem bom ou ruim. É literalmente coerência. Tá? Então, os arquétipos, eles existem. Arquétipos vivos são
frequências que passam por nós, falam por nós de vez em quando. O que acabou de acontecer, por sinal, pode ter certeza que foi um. Eu falo assim normalmente, mas vocês podem ter visto o vídeo inteiro, eu falei de uma forma um pouco diferente. Então, é isso. Por sinal, eu vou até então apresentar, digamos assim, né? Meus 3 arquétipos mestres, que é uma das principais ideias da teoria nova, é que todo mundo nasce com um tipo de RGB da consciência. São 3 arquétipos mestres e esses não são os de todos, esses são os meus atuais. Eles podem tanto mudar como eles vieram de outros, tá? Então, atualmente existe o Carrasco de Mentiras, porque basicamente a ideia não é ser empírico e não é ser realidade. Então, eu vou ir pela verdade, basicamente. Se alguém puder me provar que eu estou errado, tá tudo bem. Eu vou literalmente fazer igual eu fiz com toda a teoria, que é reescrever. E olha só, eu passei 5 meses escrevendo isso. Eu escrevi mais de 10 mil palavras, tá? Que todas elas, de certa forma, se conversam. Mas, eu literalmente não quero falar que eu sei de tudo. Eu tô aqui para tornar o mito real. A gente vê muito aqueles vídeos de Dark Canal, né? Que fala sobre hermetismo, fala até mesmo sobre Jesus, fala sobre um tal de demiurgo, e por aí vai, por aí fumo. E, sinceramente, eu, além de somente ser o que eu estou mostrando para vocês aqui, eu não consigo ser outra coisa além disso. Eu vou utilizar absolutamente tudo isso, eu vou fazer tudo isso, por exemplo, na minha vida de artista, né, na minha vida de assessor de artista, caso isso daqui não vá para frente, sabe? Eu sou simplesmente essa pessoa. E eu somente sou essa pessoa porque eu percebi que talvez seja uma das melhores formas de se viver. E eu não quero, mais uma vez, que seja só para mim. Como eu comentei, o próprio Volvo nasceu da intenção de ajudar os outros. Então, tá? Eu de fato estou aqui para poder dar uma luz para alguns. Bom, a gente falou sobre o Carrasco de Mentiras. Logo em seguida, eu vou falar sobre o Transmutador de Abstrações. Esse é o meu arquétipo que veio a partir de ciência espiritual. Eu entender que eu consigo fazer conexões de filosofia física quântica e isso fazer sentido real, prático. Então, transmutação de abstrações. E o último, que vai ser um novo paradigma que a gente vai colocar aqui, é advogado de Gnostos. O que é Gnostos? Para explicar Gnostos, eu vou pontuar mais uma vez a malha, um termo novo, né, para o vídeo, detalhe matemático de encaixe, e digamos que não é a numeração, mas é a palavra que eu encontrei aqui, ou realmente os números, digamos assim, né, cósmicos. 70, 25, 5. Tá? O que quer dizer tudo isso? Gnostos tem a ver com esses 70. E o que é esse 70 referente aos números cósmicos? E que também tem a ver com a psique humana. Por isso que está tudo conectado. Gnostos, detalhe matemático de encaixe, 70, 25, 5, né, que é os números cósmicos, que eu já vou explicar o que são, e a psique humana. Esses números cósmicos, eles estão falando sobre 70% de energia escura, a própria expansão do universo, a própria probabilidade em si, tá? 25% de matéria escura, algo muito semelhante à matéria bariônica, que sim, são os 5%, mas a gente não enxerga. O que necessariamente a teoria nova identifica com energia escura, matéria escura e matéria bariônica? Energia escura, como eu comentei, é a própria probabilidade, a própria expansão do universo. Sim, esse é Gnostos. Não é um Deus falante, um cara que decide alguma coisa.
É simplesmente o campo de probabilidade. Sim, aquele mesmo que tem na física. É aquele ali. Não, ele fala alguma coisa? Ele não fala, ele só existe. É isso, tá? 25% vai ser a matéria escura. E se a gente tentar fazer uma correlação de que 5% de matéria bariônica equivalem a 25% de matéria escura, a gente pode tentar perceber que, na verdade, é como se a realidade tivesse um tipo de déficit, né? Se a gente parar para pensar essa ideia. Se esses 25%, já que probabilidade é só probabilidade, né? Esses 25% tem a ver com quanto é utilizado para fazer 5%. Até aí parece que, porra, maluquice, tá? Só que e se a gente pega essa ideia e agora transmuta para a psique humana? E a gente começa a perceber que coletivamente a gente sente um tipo de desbalanço entre o que eu preciso para o que eu quero receber. Sabe, o que mais tem por aí são incontáveis histórias de quem precisou fazer a mais para poder chegar onde chegou, né? Quem precisou ter muitos sacrifícios. E aí, agora talvez faça um pouco de sentido se por acaso matéria escura for justamente o sacrifício, o deixar de, as probabilidades que deixaram de ser, para poder ser os 5%. Mas não apenas só as probabilidades. E aí, lembra aquela ideia das camadas da realidade? Toda a psique está dentro desses 25%. Toda a psique coletiva ela está dentro desses 25%. E aí a gente faz uma correlação de que parece que a gente precisa fazer a mais, né, 25% para poder receber 5%. Isso é só no cósmico, mas e se parar para pensar que isso faz sentido dentro da psique, normalmente? Que por sinal, mais uma vez, dividido em 3, porque sim, é importante essa divisão de 3. E assim, eu acho que talvez possa já ter ficado um pouco claro no que a teoria nova acredita, mas a forma que ela chegou foi diferente. Quero demonstrar, deixar isso claro, né? Que a teoria nova ela acredita o que é dentro, espelho fora, o que é cima é abaixo. Porque faz sentido. E digo mais, tá? Digo mais mesmo. A teoria nova ela ainda acredita que a linha do tempo ela não é uma linha contínua, né? E sim uma espiral, tá? Tridimensional. Quanto mais consciência densifica-se numa ideia, mais tridimensional fica. Quanto mais interno é o círculo, mais na camada interna ele fica. E quanto mais externo o círculo, mais na camada coletiva ele atua, tá? Tem muito mais referente à linha do tempo, mas eu vou ficar por aqui referente a isso. A gente precisa voltar um pouco no foco agora da matemática, do R igual a cmc ao quadrado, e voltar à questão do C maiúsculo. Não necessariamente apenas ele junto ao cubo, e sim um C maiúsculo, tá? O que significa isso daqui? Que assim como na física quântica, uma partícula em superposição só determina para onde ela vai quando tem uma consciência observável, a realidade ela é isso. Ela não é nada além do que isso. Mas ela tem a consciência coletiva, que é essa brincadeira dos números cósmicos 70, 25, 5. Tá? Então, não é como se de fato a consciência ela atuasse sozinha. Não, mais uma vez deixando claro, são camadas. Por sinal, qualquer situação geram, digamos que, mini salas circulares.
Então, digamos que o apartamento aqui ela vai ter uma sala circular, né, um ambiente vibracional. Você tem, qualquer pessoa tem, quando você conversa com outra pessoa, vocês dois vão ter outro. Quando chega uma terceira pessoa, vai ter um outro campo que é diferente de quando das outras duas, sabe? É isso. E eles ainda assim se coexistem. Funciona igual as camadas de dentro da Terra e igual funciona fora da Terra. Mais uma vez, o que é dentro é fora, tá? Bom, por fim, eu vou finalizar com dois pontos bem interessantes. Um deles eu passei por cima, que é o detalhe matemático de encaixe. É o nostos, não como 70%, talvez sim, digamos, dentro de interno, né? Mas mais como a ação de... Na verdade, agora, parando para pensar, eu vou introduzir dois novos termos, tá? Detalhe matemático já tinha, então são outros dois. Ele faz com que seja possível o origami cósmico da realidade se dobrar de formas que coisas que pareciam que não se conectavam começam a se conectar. Tá? E quando a gente leva um pouco isso em consideração, a gente começa a perceber que sim, a ideia é que a ideia só precisa de consciência suficiente para que ela se torne realidade, tá? E o último, não menos importante, termo que eu vou estar colocando nesse vídeo é o colapso do absurdo. O que é isso? Tá? O colapso do absurdo, ele é a ideia de que parece que a realidade muitas vezes é o absurdo, sabe? E aí, se a gente pensa que de alguma forma parece que o absurdo acontece, não só acontece, mas acontece com uma frequência maior na realidade, mais uma vez confirma a ideia de que quanto mais consciência numa ideia, mais a torna realidade, tá? Então é mais ou menos isso que a teoria nova fala. E assim, para finalizar, eu quero deixar aqui dois tipos de créditos, tá? Eu cheguei a comentar que eu ia falar alguns nomes das pessoas que ajudaram a concretizar a teoria nova, tanto com ideias, insights, ajudas de densificação de consciência, essa é a verdade. Bom, mas antes eu queria também comentar primeiro sobre pensadores e ferramentas mentais espirituais, tá? Que foram importantes para a teoria. Então, o próprio Platão e Aristóteles é extremamente importante. E assim, eu quero deixar um pouco claro de que no final das contas, na verdade mesmo, tá? Não querendo ser, assim, como eu comentei, empírico, testando, olhando. Então, de fato, eu não necessariamente fiz por concordar com esses caras aqui. Eu apenas percebi que a gente está falando, de certa forma, a mesma coisa, tá? Então, Platão e Aristóteles, Jesus, tá? Sobre a questão do amor. Por quê? Porque, como eu falei para vocês aqui várias e várias vezes, a ideia é que eu esteja ajudando muito mais pessoas, as pessoas que precisam, sabe? As pessoas que de fato necessitam desse tipo de saber que isso é possível, tá? Saber que isso é real e acreditar e entender que a dádiva da consciência, a dádiva da vida, o próprio ser, né? Penso, logo existo, pô. Sabe? É dádiva. Tá. Buda, tá? Sobre a questão de disciplina, de entender que, mais uma vez, é possível, tá? De que, assim, porra, beleza, são mitos, mas tudo bem. Aí, assim, da mesma forma que se eu entendo que a porcaria dos 25% no coletivo acaba sendo um tipo de afirmação para que isso realmente aconteça, Buda para mim também pode ser a mesma coisa. Ele poderia não ter sido real ou não, a partir do momento que é ter coerência, sabe? Disciplina tem tudo a ver com isso. Então, Buda realmente top, tá? Sócrates, referente a diálogo, né? Referente a aprender a se comunicar e, de fato, não abaixar a cabeça para aquilo que eu acredito, tá? Eu apenas acredito nisso. Se você não acreditar nisso, se você não concordar, eu não vou nem perder meu tempo. Por sinal, eu estou aqui mais uma vez para ajudar quem de fato quiser, tá? Eu, há muitos e muitos anos na minha vida, já sei que não se ajuda quem não quer ser ajudado. Há muitos anos eu já sei disso. Então, assim, não vou me importar nem um pouco
com quem acabar ficando, não fica descrente, digamos assim, porque mais uma vez não tem a ver com crença em si, é a crença e a lógica de mãos dadas, tá? Então, só para deixar claro, referente à filosofia e espiritualidade, eu queria pontuar o Clóvis de Barros e Rodrigo Silva. Queria deixar um ponto claro, tá? Nem com todos eu concordo, digamos assim. O que que acontece? Eles são exemplos para mim de pessoas que estão presas no 25, que chegam aos 75, tá? Tem uma plena noção, mas acabam ficando travados no 0,25 por, qualquer coisa que seja. Eu falei, eu precisei ter que aceitar se foi interno ou externo, ainda tive que aceitar, sabe? As minhas falhas, os meus defeitos, até chegar onde eu tô. Então, principalmente, por exemplo, vou deixar uma coisa clara, tá? Eu tô há muitas e muitas e muitas e muitas horas aqui nesse apartamento tentando gravar. Eu não tem nada no apartamento. Acho que o eco dá pra diz isso, né? Então a ansiedade estava simplesmente insuportável para conseguir fazer isso, porque eu tô aqui para de fato conseguir ajudar quem quer ser ajudado, tá? E eu tive que passar pelos meus 25, né, digamos assim, também, né, como se eu não tivesse, né, como se eu fosse acreditasse que eu sou perfeito. Não, 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 não. Ferramentas mentais. Próprio Jung, com a questão dos arquétipos, tá? O Einstein, como a própria E igual a MC ao quadrado, ciências referentes à consciência e à física quântica, como também eu comentei. Nossa, tem muito mais. No documento do curso tem mais nomes. E esses daqui são só apenas as pessoas que ficaram um pouco mais tempo, né? Que fizeram mais parte, que ajudaram a densificar mais. E é mais pelas pessoas que ficaram mais próximas. Então, tem meu pai, eu vou comentar, né? Porque meu pai, ele foi um cara que, basicamente, ele foi o 0,75 para mim, entendeu? Ele suportou aquilo que precisava ser suportado até eu conseguir ter capacidade de discernimento. Então, de fato, tenho que reconhecer isso. A minha mãe, que justamente nunca deixou faltar nada, porra, tá sempre presente, tá? Sempre, 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 sempre que eu precisar, eu sei que eu vou conseguir contar com ela. E se ela precisar, obviamente, eu sempre estarei. Familiares, ou mais familiares, né? O Rick, eu lembro de tu, aquela conversa nossa, Platão e Aristóteles serviu, tá? De fato. Colegas de trabalho e até artistas, tá? O Vizinho, o Camaleão, o Maicon, o Alê. Fica aqui o meu convite para vocês poderem continuar assistindo os conteúdos, adquirir o curso, o PDF do curso, que seriam apenas R$ 30. Eu não vou cobrar mais barato, porque eu não quero que ninguém acredite que eu apenas quero vender, tá? Então, e R$ 30 porque de fato já vai fazer uma puta diferença na minha vida, vocês podem imaginar. E também eu apenas preciso que isso faça diferença na vida de vocês também. Entende? Muito mais do que R$ 30, com toda certeza. E essa é a ideia. Eu vou soltar muito mais conteúdo. Entende? Vou soltar muito mais um pouco dos meus pensamentos malucos. E quem estiver junto comigo aí, quem gostar da ideia, quem quiser embarcar, já pode ficar à vontade e seguir nas redes sociais. Teoria Nova. Seguir o canal, né? Curtir esse vídeo aí. E até uma próxima. Cara, como eu comentei sobre os arquétipos, nem esperava que eu fosse comentar da forma que eu comentei nesse vídeo, eu vou ter também que incluir a questão da súcubus, tá? Esse arquétipo existe porque as pessoas elas podem estar. Sim, família, o meu microfone desligou. Ele acabou descarregando. Primeira vez que eu tava usando ele, a segunda gravação. Não vi, não me atentei. Ele de fato desligou nesse momento.
vou finalizar por aqui mesmo. Esse arquétipo, ele existe porque as pessoas podem dar vida para uma ideia, né? Mesmo que ela seja destrutiva. Então, a maior questão é justamente você acabar se doando para coisas e energias que de fato elas têm importância na nossa vida, né? Elas agem e a gente acaba não tendo controle porque não observa, não acredita que isso possa ser real por crenças limitantes, né? Digamos assim, medos, etc, né? Então, no caso, quando alguém cai em armadilhas de vício, né, de prazeres vazios, de repetição inconsciente, não é só dela, né? Não é só daquele indivíduo. É um campo interno e coletivo, um arquétipo vivo. Mas é somente um exemplo, você pode perceber que basicamente muitos deles existem por aí como arquétipos, como a forma que as pessoas agem. Claro que não dá para generalizar no sentido de, oh meu Deus, eu vou ter completo controle de tudo que se passa na minha cabeça. Esse não é o ponto. Mas, ao mesmo tempo que a gente não aceita que isso pode ser possível, realmente acaba não sendo possível. Mas, enfim, basicamente era isso. Tem muita coisa para vocês pensarem agora. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.